Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e vamos trabalhar hoje a formação territorial do Brasil. Vamos aprender agora por que Espanha e Portugal dividiram as terras recém-descobertas da América e assinaram um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Por que Portugal e Espanha? Esses dois países não dividiam apenas a Península Ibérica. No século XV, os dois países eram as maiores potências mundiais na expansão marítima comercial da Europa, que buscavam aumentar os lucros procurando novas rotas comerciais. A Espanha financiou o projeto de Cristóvão Colombo, que chegou ao continente americano em 1492, achando que estava nas Índias. A descoberta de novas terras pelos espanhóis em 1492 despertou um grande interesse de Portugal, que começou a reivindicar da Espanha o direito de explorar essas terras. Os portugueses alegavam que desde o início do século XV já realizavam viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, que também tinham o objetivo de alcançar as Índias, contornando a África. Assim, para evitar guerras, os dois países resolveram, em 1494, assinar um tratado para dividir as terras recém-descobertas da América do Sul. Esse tratado foi denominado de Tratado de Tordesilhas. Documento assinado entre os reis de Portugal e da Espanha, na vila de Tordesilhas, delimitaram uma linha imaginária que passava a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Nesta linha, as terras da América do Sul foram divididas. As terras que ficavam a leste do meridiano de Tordesilhas pertenciam a Portugal. Já as terras que ficavam a oeste do meridiano de Tordesilhas pertenciam à Espanha, como veremos no mapa a seguir. O mapa mostra a divisão do meridiano de Tordesilhas. Lado leste, Portugal. Terras pertenciam ao rei de Portugal. Lado oeste, Espanha. A primeira representação do território brasileiro foi feita em 1502 no Mapa Mundi de Cantino. Esse mapa representava a costa litorânea brasileira e a linha do Tratado de Tordesilhas. A ocupação do território brasileiro iniciou em 1500, 6 anos após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Ao chegar nas novas terras, os portugueses encontraram povos que já habitavam o nosso país. Os povos indígenas, que há séculos habitavam essas terras. Qual era a quantidade de indígenas que viviam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses? Não temos um número exato, mas de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em 1500 os números variavam entre 1 a 10 milhões de índios, divididos em aproximadamente 1000 povos. Esses povos indígenas apresentavam grande diversidade cultural, principalmente por diferentes línguas, crenças e hábitos alimentares. Este mapa mostra a distribuição dos povos indígenas antes de 1500. No início, os portugueses não encontraram ouro nem metais preciosos no nosso país, mas encontraram outra riqueza, uma árvore denominada de pau-brasil. Nela era extraída madeira para a fabricação de móveis, instrumentos musicais e utensílios domésticos. Além da madeira, a grande importância veio da resina vermelha encontrada na madeira, que era utilizada na produção de um corante que tingia os tecidos. Nesse período, começou a primeira atividade econômica do nosso país, a exploração do pau-brasil. Portugal transformou a exploração do pau-brasil em monopólio da coroa, tendo total controle de toda a produção. O trabalho de extração do pau-brasil era feito com mão de obra indígena.
obtida a partir da prática do escambo, ou seja, da troca de mercadorias e bugigangas europeias pelo trabalho pesado. A intensa exploração do pau-brasil na Mata Atlântica levou a árvore à extinção. Hoje, encontramos poucas árvores de pau-brasil na natureza, a maioria em jardim botânico e áreas de unidade de conservação. Porém, essa árvore foi importante para o nosso país, pois deu origem ao nome do nosso país de Brasil. A partir de 1530, houve um declínio com o comércio de Portugal com o Oriente. A coroa portuguesa, então, decidiu ocupar as terras da América. Mandou assim a primeira expedição colonizadora à América, comandada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição tinha por objetivo combater os invasores franceses, o comércio ilegal de pau-brasil e estabelecer núcleos de povoamento no litoral e desenvolver principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Uma ideia que Portugal usou na Ilha da Madeira e deu certo. Então eles trouxeram essa ideia para o Brasil, criando assim os engenhos de cana-de-açúcar. Então em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Mas quem trabalhava nos engenhos? Inicialmente, a mão de obra escravizada era dos indígenas, que trabalhavam na produção do açúcar. No começo do século XVII, com a população indígena bastante reduzida, Portugal buscou mão de obra na África. Os africanos chegaram de uma forma involuntária para trabalhar na condição de escravos, sem nenhum direito. Eles comiam o resto de comida e trabalhavam sem salário. Quais mudanças ocorreram no espaço geográfico do Brasil nesse período? Esse período marcou pelo surgimento dos primeiros núcleos urbanos, além da criação de vilas como São Vicente e cidades como Recife, Olinda. Salvador foi construída para ser sede da primeira capital do Brasil, controlada pelo governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, em 1549. As cidades de Olinda e Recife prosperaram ao redor dos portos, que foram construídos para levar o açúcar para a Europa. Essa é uma pintura a óleo que representa um engenho no Brasil. Com a grande expansão da produção açucareira, Portugal resolveu desenvolver outros cultivos no Brasil. Começou então a desenvolver tabaco, milho e mandioca. Além disso, a pecuária também foi desenvolvida nos engenhos. Tinha como principal função fornecer carne aos moradores e animais de tração para movimentar as moendas e transportar cargas. Este mapa representa as atividades econômicas do século XVI. Podemos destacar como principais atividades econômicas a extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, a pecuária e outros cultivos. Agora é com vocês. Acesse o blog da Educação Básica SV e realize as atividades 14, 15, 16 e 17. Bons estudos a todos.